O ano de 2020 finalmente chegou ao fim, e diante de um cenário atípico que impactou o mercado de celulares, ficou complicado encontrar um bom aparelho por valor justo. O dólar disparou e isso influenciou o preço cobrado aqui no Brasil. Antes era fácil encontrar um bom celular pagando pouco, mas agora preciso investir o preço de um intermediário básico. Diante de um cenário tão caótico, como encontrar um bom celular barato? O Tudo Celular preparou este guia com os 5 melhores smartphones que você encontra no mercado por menos de R$ 1.200. A nossa seleção leva em conta os melhores aparelhos que testamos em 2020 e você vai entender o porquê de eles fazerem parte dessa lista. Vamos lá? O quinto colocado na nossa lista é o K41S. Ele é o mais básico dos modelos que selecionamos, mas também é o mais barato. O basicão da LG é um ótimo aparelho e, sem dúvidas, uma das melhores opções para quem quer pagar pouco. O que incomoda muitos é o seu software defasado. Ele é o único da nossa lista ainda preso ao Android Pie e a LG sequer informou se o aparelho receberá o Android 10. Sendo assim, por que o K41S merece estar no nosso top 5 de melhores básicos de 2020? Ele entrega bom desempenho e roda bem jogos casuais. E mesmo com apenas 3 GB de RAM, ainda consegue segurar uma boa quantidade de aplicativos abertos ao mesmo tempo. Sua bateria dura o dia todo e se você usa apenas WhatsApp e Instagram, terá bateria para 2 dias facilmente. O tempo de recarga não é demorado e suas câmeras registram boas fotos. Ele conta com câmera ultra-wide para fotos mais amplas, uma dedicada para macros para fotografar mais de perto e outra para desfoque de fundo. Como visto, o K41S é um celular bem completo e que entrega mais prós do que contras. O nosso quarto colocado é o Moto E7 Plus. Sim, a linha basicona da Motorola sempre nos decepcionou por ter aparelhos ruins, mas o E7 Plus nos surpreendeu. Ele é quase tão bom quanto o Moto G9 Play e custa menos. Ele já começa se destacando pela tela que entrega brilho superior ao básico da LG e tem contraste alto com amplo ângulo de visão. A parte sonora, infelizmente, decepciona como na maioria dos celulares de entrada. Seu desempenho fica no patamar do modelo da LG e por ter 4 GB de RAM consegue segurar mais aplicativos rodando em segundo plano. Seu desempenho em jogos é superior ao K41S e você terá ótima fluidez. Apenas títulos mais pesados como PUBG e Call of Duty que apresentam um pouco de lag. As câmeras são boas, mas não há uma com lente ultra-wide ou mesmo alguma dedicada para macro. Porém, se destaca por ser melhor para fotografar à noite. Sua bateria dura bem, mas demora muito para recarregar. No geral, é um celular bacana e tem software mais atual que o rival da LG. O terceiro colocado da nossa lista é o Moto G9 Play. Ele é basicamente uma versão melhorada do Moto E7 Plus. Vem equipado com um processador mais potente e corrige alguns pontos que decepcionaram no modelo mais básico da Motorola, como a ausência do Wi-Fi 5 GHz e a porta micro USB. Sua tela é praticamente a mesma do outro, porém a parte sonora é um pouco melhor. Mesmo com hardware mais forte, o G9 Play não apresenta uma diferença considerável no desempenho e parte da culpa está na falta de otimização do software, o que pode ser corrigido com o tempo. Suas câmeras são as mesmas do E7 Plus, mas aqui vem com uma macro para complementar o conjunto. É bacana ter uma câmera para ajudar a fotografar de perto, porém uma ultra-wide seria mais útil para alguns usuários. Sua bateria dura bem e não demora tanto para recarregar. O software é o mesmo encontrado em outros da Motorola, mas traz alguns extras que você não encontra no E7 Plus. Vale pagar a diferença de preço? Nós achamos que sim. Pode parecer injusto chamar o Moto G8 Power de celular básico, mas ele não consegue competir com intermediários e com o seu preço baixo atualmente acaba brigando com modelos básicos de outras marcas e até da própria Motorola. Enquanto os demais que citamos ainda apostam em entalhe no formato de gota, aqui já tem furo mais atual para câmeras de selfies. Ele consegue ser mais compacto, com bordas mais finas, traz tela com resolução superior e se destaca por ser o único da nossa lista com som estéreo. Ter 2 saídas de som aumenta a imersão em vídeos e jogos. Ele é mais ágil e roda bem jogos, mas não espere ver tudo rodando na fluidez máxima.
Esse é um ponto que o diferencia de verdadeiros intermediários. Suas câmeras são boas e temos um conjunto mais completo com direito até a câmera teleobjetiva com zoom ótico de 2 vezes, algo muito raro em celulares baratos. Outro destaque do G8 Power é ser o único da nossa lista a gravar vídeos em 4K. Sua bateria dura muito e não demora tanto para recarregar. Ele só peca por não ter Wi-Fi 5 GHz, algo obrigatório em qualquer celular de respeito. Mas ainda assim merece a nossa medalha de prata. E quem leva a medalha de ouro de melhor básico de 2020? O Galaxy A21s. Ele é um celular acessível tão bom que até se passaria facilmente por intermediário barato. O que o diferencia dos demais intermediários da Samsung é que aqui você não terá um celular com tela AMOLED de alta resolução, mas apenas um painel LCD simples HD+. O A21s estreou o Exynos 850, um chip potente e com desempenho melhor do que outros com hardware da Qualcomm e MediaTek que citamos. E se você quer jogar PUBG a 30 FPS, isso será possível, mas não espere fluidez impecável em todos os jogos. Seu conjunto de câmeras é completo, com direito a ultra-wide, macro e dedicada para desfoque de fundo. Ele registra boas fotos, mas poderia ter modo noturno como alguns rivais da Motorola. Outro ponto decepcionante está em não filmar em 4K. A bateria do A21s dura bastante e recarrega mais rápido que outros que citamos. O software é mais completo que o da Motorola e não apresenta engasgos irritantes. O A21s é um celular muito bom e sem dúvidas a melhor compra para quem quer pagar pouco. Será que esquecemos de alguém? Bem, a Nokia retornou ao Brasil este ano, mas não trouxe nenhum aparelho que mereça ser mencionado aqui. A Xiaomi já lançou muito celular bom de entrada, mas atualmente está apanhando para Samsung, LG e Motorola. E a Asus? Bem, a marca anda apagada atualmente no Brasil. O que achou da nossa seleção? Esquecemos de citar algum ou acha que teve celular básico melhor em 2020? Comenta aí abaixo. De qualquer forma, essa lista vai ajudar aqueles que estão em busca de um bom celular e que não querem pagar caro por isso. E vamos torcer para termos celulares básicos ainda melhores em 2021. De qualquer forma, se você já fez a escolha, é só acessar os links aí abaixo para comprar com as melhores ofertas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.